Você já ficou do lado de fora de si mesma? Sabe quando você está presente, está fazendo tudo, está no lugar certo, dizendo as coisas certas. E ao mesmo tempo, há uma parte de você assistindo de longe, como se fosse outra pessoa vivendo a sua vida. Essa sensação de estar vivendo, mas não se sentindo totalmente dentro de si, não é loucura nem fraqueza. É o que acontece quando a gente carrega mais do que a presença total consegue sustentar. É o jeito que o corpo encontra de proteger você de você mesmo. E tem um lugar onde essa proteção cai, um lugar onde você não consegue mais ficar do lado de fora de si mesma. Para algumas é o banheiro trancado, para outras é o carro antes de entrar em casa. Para outras é o chuveiro, porque a água cobre o som. Para outras é a madrugada quando todo mundo finalmente dormiu. Mas é algum lugar, todo mundo tem um lugar. Esse vídeo é sobre esse lugar e sobre o que acontece quando você finalmente para de ficar do lado de fora e deixa o que está dentro ter vez. Você provavelmente não se descreve como alguém que chora escondida. Você se descreve como alguém que resolve, que gerencia, que dá conta. E é verdade, você dá conta todo dia. Mas dar conta tem um custo que vai para algum lugar. Esse custo não desaparece. Vai para dentro. Vai se acumulando naquele lugar que só tem acesso com a porta trancada, com o mundo do lado de fora, com um peso finalmente sem precisar de embalagem. E tem algo que eu preciso que você entenda sobre esse lugar. Ele não é o seu lado fraco. É o seu lado mais honesto. É a parte de você que não aguenta mais performance, que só quer ser o que é. Essa parte não é problema. Essa parte é saudável. O problema não é ter esse lugar. O problema é quando esse lugar é o único onde você se permite ser real. Tem uma mulher que se chama Patrícia. Patrícia tem um filho de 10 anos com necessidades que exigem presença total. O tipo de presença que não tem horário de saída. Passou 7 anos sendo a mãe que resolve. Tão boa nisso que virou referência. Outras mães pediam conselho para ela. Profissionais elogiavam o quanto ela era presente e preparada. Por dentro, Patrícia estava sumindo. Ela me disse que teve um momento num jantar de família, menos com todo mundo ao redor. Filho bem, marido do lado, que olhou para a mesa e pensou: eu não estou aqui. Não no sentido físico, no sentido real. A Patrícia que existia antes de tudo isso, menos a que tinha desejos próprios, a que ria de coisas aleatórias, a que sabia o que queria para o fim de semana, menos aquela, tinha sumido aos poucos, sem que ela percebesse. Ela havia se tornado completamente uma função. E ela amava ser essa mãe, mas havia parado de existir fora disso. Patrícia me disse que a virada não foi uma grande decisão. Foi uma pergunta que ela se fez num banheiro trancado, depois de um jantar de família, onde estava presente em tudo menos em si mesma. Ela se olhou no espelho e perguntou: quem você é fora disso? E não soube responder, e aquela incapacidade de responder foi o começo de tudo. Existe uma cena no Evangelho de João que eu sempre volto quando penso em mães, como a Patrícia, como você, como todas que aprenderam a existir atrás de uma porta trancada. João 20. Os discípulos estavam escondidos, com medo, portas trancadas. O mundo lá fora parecia perigoso demais para encarar. E Jesus entrou, com as portas trancadas, entrou. Não esperou que eles se recuperassem e abrissem por conta própria. Não ficou do lado de fora chamando até que estivessem prontos para receber visita. Entrou onde eles estavam. E a primeira coisa que disse foi: paz seja convosco. Não onde estava a fé de vocês. Não porque estão com medo depois de tudo que viram. Paz seja convosco. Para pessoas escondidas, com medo, que haviam passado pelos 3 dias mais traumáticos das suas vidas, que tinham trancado a porta porque não sabiam mais como estar do lado de fora. A presença de Jesus não esperou condição nenhuma. Entrou onde eles estavam e trouxe paz para dentro daquele lugar fechado. Esse é o mesmo Jesus que entra no seu banheiro trancado. Não do lado de fora, esperando você sair forte e recuperada, para aí sim se aproximar dentro com você. No choro que não tem forma bonita,
no cansaço que não tem fundo visível, na confusão de sentimentos que você não consegue organizar em oração decente. Dentro, e a mesma mensagem que ele trouxe para aquele quarto fechado é para você também: paz, não como recompensa, como presente para quem chegou ao fim de si mesmo. A culpa, não a culpa das grandes decisões, a culpa dos momentos pequenos, o tom de voz que endureceu naquela tarde, o suspiro que saiu alto demais quando o copo caiu pela terceira vez, o momento em que você estava presente fisicamente, mas em algum lugar muito distante por dentro, e o seu filho percebeu. Essa culpa não sai com lógica. Você pode saber racionalmente que estava no limite, que qualquer pessoa teria endurecido, que você faz muito mais certo do que errado. Sabe tudo isso, mas a culpa fica. Aquele momento em que você foi menos do que queria ser, não define quem você é, define que você é humana, operando no limite das reservas disponíveis. Tem um versículo em Lamentações 3 que parece ter sido escrito para as madrugadas em que essa culpa aparece. As misericórdias do Senhor não têm fim, pois os seus compassos nunca cessam. São novas cada manhã, não cada ano. Não quando você se castigou o suficiente. Cada manhã, o peso de ontem não precisa ser carregado hoje. Amanhã que vem tem misericórdia nova esperando por você. Você pode deixar o momento de ontem lá e começar hoje diferente. Não porque você é boa o suficiente para merecer. Porque a misericórdia não funciona por mérito. Ela é nova toda manhã, independente de como foi ontem. E isso muda tudo, porque significa que nenhum dia precisa ser definido pelo anterior. Patrícia me contou o que aconteceu depois daquela noite no banheiro. Na manhã seguinte, ela fez uma coisa que parecia pequena, mas não era. Se sentou com um café antes de todo mundo acordar. Não para resolver nada. Não para planejar. Só para ficar ali por 20 minutos sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser a referência de ninguém. Só para ser ela. No começo se sentiu culpada por isso, como se estivesse roubando tempo de algum lugar. Mas foi persistindo. Todo dia, 20 minutos. E em 3 semanas, começou a notar algo, que estava mais presente nas horas difíceis. Que tinha mais paciência real, não a paciência performática que ela segurava com esforço. Que estava de volta a si mesma de um jeito que não sabia que tinha saído. 20 minutos por dia devolveram a Patrícia para a Patrícia. E a Patrícia inteira era uma mãe melhor do que a Patrícia que havia sumido dentro do papel. Quem você é, fora disso. Não estou pedindo que você abandone nada. Não estou dizendo que o papel que você exerce não é extraordinário. Mas você existia antes dele. E existe além dele. Tem coisas que você gostava antes que talvez ainda goste. Tem partes de você que ficaram guardadas porque não havia espaço, ou energia ou permissão para elas. Elas não morreram, só estão esperando você se lembrar delas. E se lembrar é um ato de amor por você mesma e pelo seu filho, que precisa não só da sua função, mas da sua presença real. Da próxima vez que você estiver naquele lugar, seja o banheiro ou o carro ou a madrugada, menos em vez de tentar parar o choro logo, fica com ele por um momento. Não alimenta, só deixa passar. Esse lugar honesto dentro de você merece respeito, não supressão. Encontra 20 minutos por dia que são só seus. Sem função, sem produtividade. Só você existindo fora do papel. Café, caminhada, uma página de livro, o que for, 20 minutos todos os dias, onde você se lembra de quem é além disso. E leva para Deus o que está no banheiro trancado. A versão real. Ele entra com as portas fechadas. Ele não precisa da versão arrumada. Ele quer a versão verdadeira. E a verdade que você carrega menos, por mais pesada que seja menos, é bem-vinda lá. Patrícia me disse uma coisa no final da nossa conversa que não consigo esquecer. Ela disse: o dia em que parei de me esconder de mim mesma foi o dia em que comecei a me encontrar de volta. Você merece se encontrar de volta também. Você merece existir fora do papel. Você merece paz dentro dos lugares trancados. E você merece saber que nunca esteve tão sozinha nesses lugares quanto parecia. Deixe um comentário me contando qual é o seu lugar. O banheiro, o carro, a madrugada. Me conta como você está de verdade essa semana.
Eu leio cada um e mando esse vídeo para uma mãe que você sabe que está se escondendo agora. Às vezes a coisa mais importante é saber que alguém sabe onde você está.